Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcílio e este é o canal Sou Rico e Agora. Recebi algumas mensagens solicitando aí aos nossos seguidores que eu falasse um pouquinho mais sobre NFTs. Nós fizemos um vídeo recentemente para falar das NFTs, mas ainda restam muitas dúvidas, principalmente quando se trata de NFTs ligadas ao mundo dos games. Você já usa NFT, você já comprou, conhece, sabe que o mundo dos gamers tem utilizado muito as NFTs para expandir os seus negócios? Ainda não? Então, vem comigo! Galera, é incrível o universo que nós estamos lidando com ele. Muitas novidades dentro daquilo que nós chamamos de finanças virtuais ou ativos digitais. Muita coisa nova a cada dia surge. E a gente precisa desmistificar algumas coisas, compreender, aprofundar com relação a esses temas, para a gente não entrar em caminhos tortuosos ou, no mínimo, nos dar conta aonde estamos caminhando. Não é verdade? Todos os amantes da era digital procuram meios como os dos jogos e entretenimentos para divulgar suas novidades. E não seria diferente aí com os amantes dos jogos. Muita gente me procurando e falando: mas Marcílio, professor, isso deve ser uma pirâmide financeira. Eu já vi falar em muitos jogos que não existem mais e que começaram no universo das NFTs. É verdade, a gente vai encontrar diversos programas, diversos projetos que não existem mais e que foram uma verdadeira farsa em pouquíssimo tempo. Mas será que todos os idealizadores de jogos ou toda empresa que trabalha com entretenimento está interessada em investir nesse universo com a intenção de dar golpes? Eu durante muito tempo conheci e trabalhei com marketing multinível. Num primeiro momento achei que aquilo era uma maravilha, que esse modelo de negócio veio para ficar, porque aquilo me encantava, a gente sabia dos resultados positivos sob o ponto de vista financeiro, mas eu descobri durante algum tempo e a duras penas de que existem muitas empresas que são uma verdadeira farsa, né? Entram no universo, entram naquele ramo justamente para dar golpe, para divulgar produtos e serviços que na verdade não existem. Eles só se sustentam a partir de novos entrantes ou do investimento que cada um faz naquele próprio negócio. Mas será que para todos os jogos ou para todas as empresas que trabalham com jogos essa verdade também se confirma? Preparei algumas informações desse universo para a gente poder conversar, para a gente poder discutir e tentar entender em que ponto nós já estamos, porque isso não é tão recente assim, não é tão novo, e aonde a gente pretende chegar com essas novidades. Nós falamos no vídeo anterior sobre NFTs, então a gente não vai entrar muito nesse tema, ou pelo menos não vamos tentar falar do conceito das NFTs, mas é importante que você saiba o que é. Então procure saber melhor aí o que é um NFT para a gente entender a função ou a aplicação desse conceito no universo dos games. Eu vou abrir aqui com vocês essas lâminas que eu preparei para a gente poder discutir juntos como que esse universo já está a todo vapor. Não só do gamer, né, mas a gente vai ver em outras esferas aí, outras áreas da nossa economia, economia global. Quando eu falo da nossa economia, da economia global, que já utiliza aí as NFTs como forma de marketing, como forma de expansão dos seus negócios, obtenção de novos adeptos. Então eu coloquei aqui como nossa primeira discussão a seguinte: as NFTs dos gamers, de uma maneira geral, elas são sustentáveis? Ou os jogos que utilizam a NFT, elas conseguem se manter com o modelo de negócio que nós conhecemos hoje? Essa pergunta é a primeira pergunta que nos vem à mente, né, e que realmente requer muito estudo para respondermos da maneira correta. A primeira coisa que eu poderia dizer para vocês é que para todo bom negócio, para todo negócio promissor no mundo na nossa economia de uma maneira geral, tem sempre aquele que utiliza o mesmo bom negócio, utiliza aquele mesmo projeto que é do bem para o mal. Então a gente vai encontrar aí diversos projetos com a intenção de lesar o ser humano. É possível então que você encontre jogos que vendam skins, que aluguem espaços virtuais, que aluguem personagens, com
com a intenção de roubar, de arrecadar dinheiro, principalmente dessa molecada que está vindo aí agora, muitos deles inocentes, muitos deles com condição financeira até interessante, e que não fazem questão, né, de 100, 200, 300 dólares por uma skin, por um personagem. Mas isso ao longo de algum tempo e atingindo um número grande de jovens, pode sim ser considerado aí uma grande furada, né? Empresas que entram com a intenção mesmo de lesar o ser humano. Agora eu coloquei na tela aqui para a gente ver alguns exemplos, né? Aqui o modelo de uma manete de videogame. A Infinity, que é uma empresa inclusive conhecida de muitos de vocês, né? Ela inclusive lançou, a gente vai falar um pouquinho sobre a moeda dela, assim que ela lançou a possibilidade de entrar no gamer através de uma NFT, ela utiliza a NFT com a própria moeda dela. É uma moeda própria que inclusive é negociada nas corretoras, nas principais corretoras. Então a gente vai ver que inclusive modelos assim são até mais seguros, mais interessantes. Outras organizações não têm moedas negociadas em corretoras, são moedas próprias que eles vinculam todo o processo de crescimento do jogador àquela moeda. Em outras palavras, o jogador consegue adquirir grana, consegue pontos bônus com as moedas que eles já têm como moedas próprias. E depois você consegue trocar essas moedas em moeda corrente, né? No caso nosso aqui, real. Podem trocar essas moedas virtuais em outras moedas já comercializadas em corretoras. Enfim, existem vários modelos desse tipo de negócio. Agora, são sustentáveis ou não? Existe a possibilidade de um negócio como esse ruir como se fosse uma pirâmide? Então a gente vai ver aqui, nessa próxima slide, nessa nossa próxima lâmina, essa discussão. Quer dizer, a gente pode então considerar que a NFT é uma verdadeira pirâmide? É possível. É possível sim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e entender que dentro desses modelos que eu considero promissores, modelos que vieram para ficar, a gente vai encontrar sim organizações que não têm um mínimo de respaldo econômico, não têm um mínimo de respaldo financeiro, fiscal para continuarem operando. Então cabe a mim, cabe a você, fazermos uma peneira e verificarmos se aquela organização merece a nossa atenção, se ela merece o nosso investimento ou não. Eu coloquei aqui como exemplo, né, se é possível que uma empresa como essa que nós citamos aí, da Infinity, que ela seja sustentável ou não. Como é que uma empresa dessa funciona? Né? Basicamente assim, para quem não joga, é importante que a gente explique. Você tem basicamente duas formas de entrar nesses jogos. Né? Você pode entrar comprando lá os personagens, ou alugando o que eles chamam de scholarship. A scholarship é como se fosse ali grupos especializados que te orientam, né, a partir de um pagamento de um aluguel, te orientam. É como se fosse uma bolsa de estudos, né? Te dão uma aula de como você vai se comportar no jogo. Na medida que você vai avançando, você vai conseguindo, né, essas novas skins, esses novos personagens ou moedas que eles consideram ali moedas próprias, né, do jogador. Na medida que você alcança determinado volume de moedas, você consegue trocar essas moedas em moeda corrente, como eu falei, ou até outras moedas já negociadas na bolsa, como é o caso aqui desse jogo que é bem conhecido entre os gamers, que é a Infinity. Ela tem a AXS, né? A X, que já é negociada em várias corretoras do nosso país. Isso dá para a gente, né, que é investidor, uma garantia maior. Né? Moedas que são negociadas não são garantias, né? Mas elas são muito mais interessantes do que uma moeda que não é negociada em nenhuma corretora, uma moeda própria daquele jogo. Aqui eu estou colocando, eu coloquei dois gráficos para a gente dar uma olhada nessa moeda especificamente, a AXS, né? Que é a moeda aí da Infinity. Esse é um gráfico de um dia. Eu peguei esse gráfico no dia de hoje, tá? No dia de hoje que nós estamos gravando, dia 1º de março, onde você verifica, na média, um aumento aí no seu valor, né? Ela começou, aliás, às 24 horas anteriores a esse print, ela valia aí R$260. E no momento exato desse print, ela já valia aí R$282. Você considerando apenas um dia, houve aí uma valorização da moeda. Então, no primeiro momento, você vai falar, poxa, bacana, então eu estou jogando um jogo que me paga numa moeda que está se valorizando. Sim, se você considerar apenas esse dia. Comprintei também o último mês dela, e é uma das moedas que mais se valorizou nos últimos tempos. Né? Nós temos casos aí de pessoas que ficaram milionárias comprando essa moeda.
Mas olha o resultado dela ao longo de 30 dias. Né? Vocês vão ver aqui, ó, que aqui é uma opção que você coloca lá na corretora, em que você pode verificar a movimentação, a oscilação do determinado ativo por mês, por dia. Neste caso aqui, eu selecionei um mês. Então, se você considerar um dia, ela está valorizando, mas se você considerar 30 dias, ela está se desvalorizando. Então, a gente não pode fazer uma análise muito simples ou simplista de um determinado ativo para chegar a essa conclusão. Então, o que a gente pode afirmar é que é possível que projetos entrem em colapso, é possível que esses projetos se desvalorizem de uma hora para outra? Sim, principalmente porque eles são recentes. Nós ainda não temos uma difusão tão grande quanto aquilo que a gente acha que vai acontecer. E essa falta de conhecimento e muitas vezes a própria compreensão que o ser humano tem de determinadas áreas da economia como sendo áreas não promissoras, como a dos jogos, né, que sempre foram tratadas aí pelos mais velhos como algo inútil, como algo que não tem um valor ideológico agregado, um valor intrínseco ao próprio objeto, que é o videogame. A gente tem aí muitos paradigmas a serem quebrados, né? A gente tem aí algumas ideologias a serem melhor estruturadas. Até o momento em que isso realmente acontecer, muita desvalorização, muita oscilação ainda surgirá. Então é muito importante, mesmo eu sendo adepto, mesmo eu considerando que projetos como este são promissores, são interessantes e é possível que eles não tenham volta, é muito importante que a gente saiba entender que a gente está num projeto embrionário ainda para muitas organizações. Eu vi uma reportagem interessante, aliás, eu vi alguns vídeos de um youtuber, eu achei muito interessante, faço questão aqui de mencioná-lo. O nome dele é Johnny Romano. Ele fez uma analogia muito legal com a questão do garimpo. Quando ele foi estudar e estruturar uma ideia que ele achava razoável para as NFTs dentro dos jogos, ele comparou esse universo que está surgindo aí com os garimpos. O que a gente entende de garimpos? O que a gente entende de todo o processo, desde o momento em que a gente descobre uma mina até o momento que ela é abandonada? A mina, ela um espaço geográfico que, se todos nós pudéssemos explorar, sairíamos dali milionários, ricos, né? Principalmente no início. E com o tempo, aquelas reservas de ouro vão se esgotando, até que a gente não encontra mais nada, né? Até que aquela terra fica exatamente inóspita, fica pobre e abandonada. O que isso tem a ver com determinados ramos aí da economia? Da mesma forma que muita gente imagina que projetos como esses das NFTs dentro do universo de games pode ser sim utilizado como pirâmides financeiras, você também pode entender que há uma verdadeira oportunidade, né? Uma verdadeira mina de ouro, projetos como estes. Isso não significa que eles durarão, né, pela eternidade, que eles serão eternos. Muito pelo contrário, a gente imagina que enquanto nós estivermos ali, formas de explorar, formas de estruturar os investimentos para que eles nos dê retorno financeiro, ótimo. Isso não quer dizer que você esteja dentro de uma pirâmide, não quer dizer que os projetos também sejam totalmente voltados à construção de uma pirâmide, tá certo? Principalmente porque os adeptos, e sabem, né, principalmente porque os projetos sérios são aqueles que têm limite, né? Os ganhos com os jogos, eles têm limite. E as entradas, muitas vezes, também são bem exploradas, né? São empresas que investem muito em marketing, são empresas que têm uma receita equilibrada, né? Vendem outros produtos, vendem serviços, como a própria orientação e a que eles chamam de escola gamers. Então, são empresas que lidam com a sua saúde financeira de maneira muito séria, muito responsável. Isso não quer dizer que todas elas sejam assim, né? Então, eu vejo com bons olhos. Eu selecionei aqui algumas reportagens. A BBC Brasil fez uma série de reportagens muito legal. Existe uma coluna no jornal deles que é só sobre tecnologia. Então, eu separei algumas dessas reportagens que eles fizeram ao longo do mês de dezembro e janeiro, quer dizer, algo
próximo nos últimos 30, 60 dias, em pesquisas que eles fizeram sobre esse novo universo. A NFT, que a gente está falando aqui, que é um projeto dentro dos gamers, já está sendo utilizada dentro da metaverso. Metaverso também é um outro assunto extremamente complexo, inteligente. Eu comentei, né, certa vez aqui em um dos meus vídeos, a gente deve falar um pouquinho mais de forma um pouco mais aprofundada dessa metaverso, desse novo conceito de economia, mas só para a gente poder se localizar, para a gente contextualizar, olha, vamos dar uma olhada, né, nessas diversas reportagens que eu recortei aqui, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre o que está acontecendo dentro desse universo. Casal indiano planeja casamento no metaverso com inspiração em Harry Potter. O que seria isso, hein? Entenda por que grandes empresas estão apostando tanto no metaverso. Olha agora uma outra reportagem aqui da Microsoft, né? Com compra da Blizzard, Microsoft aposta no mobile e no metaverso. Então a Blizzard aí foi comprada pela Microsoft. A Blizzard, para quem não conhece, é uma grande plataforma aí de jogos e agora já incorpora aí ao hall de produtos da Microsoft. CNN Brasil inova e entra no mundo do metaverso com o casamento de Rita Wu. Olha que interessante. Negociações de terrenos virtuais se intensificam. Entendam como funciona. Então é uma outra matéria aí, só para explicar para os adeptos, para os interessados nesse assunto, como que funciona vendas, negociações, aluguéis de terrenos virtuais. Outra reportagem que me chamou muita atenção, artistas e mundo da moda multiplicam possibilidades e ganhos no metaverso. A gente está vendo aí diversos artistas ganhando dinheiro, alugando galerias, alugando objetos artísticos, alugando espaços onde ele utiliza para divulgar suas habilidades artísticas. Então, assim, é um universo extremamente complexo e amplo. Boeing quer construir seu próximo avião no metaverso. Vocês conseguem entender? Vocês entendem como que a ideia é extremamente assim, surreal? Né? Foge muito da nossa realidade, porque nós estamos acostumados com uma economia voltada para aquilo que é material, para aquilo que é tangível, que é palpável, e de repente você vê uma notícia do tipo: Boeing quer construir seu próximo avião no metaverso. Quer dizer, ela quer construir esse ambiente, esse projeto, esse objeto, num ambiente que é completamente virtual. Como é que isso vai acontecer? Você já se perguntou sobre isso? Nike compra fabricante de tênis virtual de olho em vendas no metaverso. Então, a Nike trabalha agora comprando uma empresa, se preocupa em comprar um fabricante de tênis que é virtual, porque ela está preocupada em já ocupar seu espaço no metaverso. É mais ou menos assim, gente. É como se uma grande corporação estivesse divulgando que parte da sua cidade, parte do seu país ou do seu bairro tem algo muito importante naquele espaço geográfico e que ela quer comprar, ela quer dominar aquele espaço para expandir seus negócios. Se você tivesse a oportunidade de comprar esse espaço, eu estou falando sobre o ponto de vista material, físico, do que a gente já está acostumado a lidar. Você não compraria? Eu compraria. Eu entraria com unhas e dentes nesse projeto, já que eu sei que ali tem algo muito relevante, muito importante, ou algo que é escasso e que todos os seres humanos precisam. É exatamente isso que está acontecendo, porém no mundo virtual. Porém em outro ambiente, que não esse que a gente está acostumado, o nosso ambiente real, o nosso ambiente material. Existe um escritor chamado Napoleão Hill que fala um pouquinho sobre a lei da economia. Ele diz em um dos seus livros o seguinte: a lei da economia não respeita e nem tolera quem pretende receber sem dar. O que significa isso, hein? Qual que é a ideia por trás desse conceito? Napoleão Hill foi, inclusive, assessor de um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, se não me falha a memória, foi assessor do Roosevelt, se não me falha a memória. E era uma pessoa extremamente voltada aí para um meio acadêmico, um estudioso, escritor. E essa frase dele faz todo sentido, né? Dentro daquilo que a gente conhece hoje como um conceito de pirâmide ou conceito de empresas que entram para aproveitar o movimento, para aproveitar uma onda inovadora, elas sabem muito bem disso, mas elas não divulgam, né? Então, às vezes, elas fazem uma propaganda enorme daquilo que é possível ganhar, sem que você doe absolutamente nada de você mesmo. Isso é uma falácia, a gente sabe muito bem disso.
É impossível ganhar de forma sustentável sem que você também doe parte de você. E quando eu falo doe parte de você, pode ser comprando alguma coisa, investindo, pode ser trabalhando, né, doando parte do seu conhecimento dentro desse universo. As empresas e as corporações que proporem algo para você, te iludindo com a ideia de que é possível ganhar sem que você dê nada em troca, comece a desconfiar. Essa é a grande regra, essa é a grande lição que eu posso tirar. Agora, organizações sérias que aproveitam das grandes ideias inovadoras para divulgar seus produtos, para alcançar maior espaço e para, de alguma forma, suprir, seja o desejo ou a necessidade de alguém, eu acredito muito que vale a pena. São projetos que a gente, no mínimo, deveria conhecer. Eu acredito que muitos não me conhecem, colocar um pouquinho das minhas qualificações profissionais e também acadêmicas. Em algum momento a gente acaba se tornando anônimo, né? E depois de muito tempo deixa de falar da gente mesmo. E eu espero ter contribuído com vocês. A gente entende que é possível avançar, que é possível crescer com os modelos que nós temos, mas se novos modelos surgem e a gente não descobre, a gente não faz parte, ou pelo menos, no mínimo, procura saber, procura conhecer como eles funcionam, a gente vai atrofiando, né? A gente vai se tornando pessoas isoladas, pessoas que poderiam aproveitar melhor grandes projetos. Eu queria voltar nessa ideia aqui do metaverso para discutir um pouquinho com vocês sobre como que os gamers funcionam naquela questão em que nós havíamos comentado, onde quem se interessa compra um personagem, compra uma habilidade ou aluga um espaço que eles chamam de escola de ensino. É importante que a gente saiba diferenciar dois grupos, né, dois potenciais clientes para esse universo, que são os jogadores, aqueles que aproveitam para se divertir, para jogar, né, e às vezes passam horas jogando, daqueles que são apenas investidores, daqueles que investem em jogos, percebem neles determinado potencial, como é o caso lá que nós comentamos da Infinity. A Infinity, ela entrou com essa moeda e pouquíssimo tempo, né, não me lembro exatamente qual foi a alavancagem, mas com pouquíssimo tempo a moeda, né, explodiu. Um ganho assim, extraordinário, um ganho que superou aí, todas as moedas virtuais que nós conhecemos. Então, o investidor que apostou nessa moeda logo na sua origem, se deu super bem. E se deu super bem por quê? Como aquela analogia que nós fizemos da mina de ouro, se deu bem porque ele entrou exatamente quando a mina estava sendo inicialmente explorada. Né? Quando é que essa mina vai parar de dar ouro, de produzir ouro? A gente não sabe. Quando é que essa mina vai se transformar ou vai se deslocar para outro lugar? Ninguém sabe. Então é importante que você também tenha esse feeling, tenha essa habilidade de descobrir novos negócios, saber garimpar mesmo e procurar aquele negócio que mais tem a ver com as suas habilidades, com a sua forma de enxergar o mundo e com aquilo que você considera que é inovador, que é promissor, certo? É isso. Eu acredito que com alguns exemplos nós conseguimos aí desmistificar algumas coisas. Espero que você tenha gostado. Se você discorda de algo ou não compreendeu alguma coisa, aproveita deixando seus comentários. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva para contribuir ainda mais com o canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.